Bem-vindo ao Povo do Livro. Toda semana a gente recebe aqui na Biblioteca Pública do Estado de Pernambuco um convidado para falar sobre a sua experiência e vivência com o livro e também com a literatura. A gente recebe hoje Stefano Santana, mediador de leitura da Biblioteca Comunitária Caboclo Girassol. Stefano, seja muito bem-vindo aqui ao Povo do Livro. Stefano, você faz parte de uma biblioteca comunitária que é a Caboclo Girassol. Queria que você dissesse pra gente o que é uma biblioteca comunitária. Ela funciona como a biblioteca pública, por exemplo, aqui que a gente está conversando? Então, primeiramente é um prazer, Ariana, participar desse programa. A biblioteca comunitária ela possui suas especificidades, né? Claro que o objetivo é sempre ofertar literatura, possibilitar o acesso à literatura, né? Considerando que a literatura e a leitura são direitos humanos, né? Então, a biblioteca comunitária ela se diferencia da biblioteca pública porque ela surge a partir da demanda que aquela comunidade traz, né? Muitas vezes uma liderança, né, da comunidade tem esse impulso de colher o acervo, né, receber as doações e se estabelecer muitas vezes dentro da associação ou dentro de clubes, né, de agremiação, e aí esse acervo é comportado e surge, né, esse dispositivo cultural que é a biblioteca comunitária, né? Então acho que ela se diferencia da biblioteca pública nesse sentido e a própria gestão desse espaço também, né? A gestão da biblioteca comunitária é feita pela comunidade. As pessoas da comunidade estão ali propondo a programação daquele espaço, estão ali sugerindo o acervo daquele espaço, as atividades, as ações, enfim. Eu acredito que essas são as especificidades da biblioteca comunitária. E na Biblioteca Caboclo Girassol, que está integrada à releitura, né, que é a rede de bibliotecas comunitárias, né, que é essa reunião de todas as bibliotecas comunitárias de Pernambuco. Exatamente. E tem outras que estão, né, dispersas, que não estão integradas em rede, mas que já estabelecem um contato com a gente, né, já temos esse diálogo, já passaram por esse mapeamento, né, e a gente tenta, através da incidência política, fortalecer esses espaços também, né, conseguindo aí garantir políticas públicas que atendam as bibliotecas comunitárias também na sua especificidade, né? Mas, voltando para a Biblioteca Comunitária Caboclo Girassol, ela tem todas essas características que eu falei, né? Mas ela se destaca dentre as comunitárias por ser uma biblioteca que possui um acervo afrocentrado, né? Exatamente por estar dentro de uma organização religiosa, né, de Umbanda, ela possui esse acervo voltado, né, para atender esse público específico, né? A gente tem desde livros que falam sobre Umbanda, Candomblé, as religiões de matriz africana como um todo, mas a gente também tem livros que vão falar sobre questões de gênero, sobre questões de identidade, né, pautas que socialmente muitas vezes as pessoas se veem num terreno movediço, assim, não possui tanto entendimento, né? Então a gente busca, dentro desse espaço, orientar, né, e trazer esse conhecimento para a comunidade que muitas vezes, na maioria das vezes, né, é açoitada pela violência policial, né, pela negação dos direitos humanos, enfim. Então a gente pensa num acervo que venha a dar conhecimento, a dar entendimento a essa população de que possuem sim direitos humanos, né? Basicamente isso. E esse espaço da biblioteca comunitária existiu na tua formação como leitor? Com certeza, com certeza. A primeira biblioteca que eu tive acesso foi exatamente uma biblioteca comunitária, né, no bairro do Bongi. Engraçado que uma biblioteca que surge dentro de uma igreja, né? A gente concebe a igreja hoje, né, como o espaço que muitas vezes não permite acesso à cultura popular como um todo, mas essa instituição
ela se estabeleceu na comunidade e trouxe para dentro da comunidade uma biblioteca comunitária, e jovens como eu puderam acessar ali, né, clássicos como Monteiro Lobato, mas também tive a oportunidade de transcender esses clássicos e partir para outras leituras também, né? Então eu posso dizer que sou uma cria, né, desse local, né? Sou um produto desse meio. Então é isso. A gente sempre pede, né, para o nosso entrevistado indicar um livro, né, que foi marcante na trajetória como leitor de literatura. E aí tu escolheu justamente esse, não sei se dá para ver, né, Contos de Enganar a Morte. Isso. Né? Inclusive, se você gostar do nosso papo aqui, esse livro está disponível aqui na Biblioteca do Estado, só você vir se cadastrar e pegar emprestado. E aí, esse livro basicamente fala traz 4 contos, né, de pessoas que tentam aí umas artimanhas para enganar, né, esse momento de colocar o paletó de madeira. De madeira. Né? Por que você escolheu esse livro? Então, eu durante a minha trajetória como leitor, né, a gente passa sempre por 3 momentos assim nessa trajetória, né? Aquele momento inicial, quando a gente aprende, né, a decodificar as letras e fazer as primeiras junções, ali as primeiras palavras, que a gente quer ler tudo que colocam na nossa frente. Tem o outro processo quando a gente começa a se deparar com a literatura infantil, que tem aquele apelo mais gráfico, né? E tem eu acho que a maioridade leitora, né? Que é quando a gente se depara com a literatura adulta, os temas mais fraturantes, os temas que trazem esse recorte mais social. E eu cheguei nesses momentos, né? Passei por essas 3 fases, né? E continuo passando. Mas quando eu chego na biblioteca comunitária, saio da condição de leitor e passo para a condição de mediador de leitura, eu me deparo com uma obra que redefine tudo, que é exatamente os Contos de Enganar a Morte. Que eu acho que o maior desafio de quem está dentro da biblioteca, seja bibliotecária ou um mediador de leitura, o grande desafio é transmitir esse encantamento pela literatura para quem chega nesse espaço. E os Contos de Enganar a Morte é um livro que foi feito exatamente para isso. A gente vê a estética dele, né, que remonta a toda essa questão da literatura de cordel. Os desenhos, né? Enfim. Né? A xilogravura, né? esse diálogo com a xilogravura, né? As cores preta e branca, e a própria temática, né? É interessante porque o Ricardo Azevedo, ele é um autor paulista, né? Mas ele empreendeu durante toda a sua carreira estudos dentro da cultura popular, e isso se reflete nas obras dele. Não é o primeiro livro infanto-juvenil que ele traz essa temática, né? Ele traz isso em diversas outras obras. E o Conto de Enganar a Morte é maravilhoso porque a gente vai ver a morte sendo retratada de maneira lúdica, né? É uma maneira, inclusive, da gente enfrentar dentro das comunidades essa temática, abordar essa temática, né? com as crianças, com os adolescentes, de uma maneira mais leve. O dia passou, o sol caiu na boca da noite e o homem ainda não tinha encontrado ninguém que aceitasse ser padrinho de seu filho. Desanimado, voltava para casa, quando deu com a figura curva, vestindo uma capa escura, apoiada numa bengala. A bengala era de osso. Se quiser, posso ser madrinha de seu filho, ofereceu-se a figura com voz baixa. Quem é você? Perguntou o homem. Sou a morte. O homem não pensou 2 vezes. Aceito. Você sempre foi justa e honesta, pois leva para o cemitério todas as pessoas, sejam elas ricas ou pobres. Sim, continuou ele com voz firme. Quero que seja minha comadre, madrinha de meu 7º filho. E se falar que é sempre que ele faz esse resgate dos contos da oralidade, né? A gente vai ter figuras como Zé Malandro, né? A gente vai ter a figura do cabeludo que corta o cabelo para não ser pego pela morte, né? Mas acaba sendo mas
eu vim aqui para pegar você. Não, ele não tá não, saiu. Põe na Viagem Perdida. Vem tu mesmo, só que era que ele tava procurando, né? Exatamente, que são histórias que a gente, principalmente aqui em Pernambuco, né, no Nordeste como um todo, a gente tá super acostumado a ouvir essas histórias, né? As avós, os avós contam muito. Então, eu acho que é a melhor maneira da gente se aproximar ou seduzir leitores para esse espaço é partindo sempre da oralidade. Às vezes a gente quer que o estudante ele chegue à biblioteca, tanto escolar como a comunitária ou a pública, a gente sempre quer que ele chegue e para oferecê-lo Machado de Assis, para oferecê-lo Camões, são importantes os clássicos, mas eu acho que a gente começa esse processo de sedução trazendo para o lúdico, né? Trazendo sempre para essa dimensão da oralidade, que é gostoso brincar com essa oralidade. E é um livro que convida você a se apropriar das histórias e transmiti-las oralmente. Então, foi um livro que me seduziu, né, nesse sentido, assim, é um convite mesmo a resgatar as histórias que a gente costuma ouvir. É isso. O Povo do Livro agora faz um intervalo bem rápido, mas daqui a pouco a gente volta para continuar conversando com Stefano Santana, mediador de leitura na Biblioteca Comunitária Caboclo Girassol. Até já! O Povo do Livro está de volta. Hoje a gente está recebendo Stefano Santana, mediador de leitura da Biblioteca Comunitária Caboclo Girassol. Stefano, voltando um pouco ao livro que você escolheu, né? Que é Contos de Enganar a Morte. Você é mediador de leitura na Caboclo Girassol, né? O quanto esse livro te ajudou a se definir e de alguma forma se encontrar como mediador? Então, eu sempre persegui, né, nesses 10 anos de mediação de leitura, persegui um estilo próprio, né? A gente vai ver mediadores e mediadoras que possuem as suas características e sabem explorar muito bem. Na rede de bibliotecas comunitárias, a gente se depara com essa diversidade. Por exemplo, a gente vê mediadoras que trabalham muito bem com poesia, mediadoras que trabalham muito bem com conto contemporâneo, livros de imagem, né? E eu ficava um pouco perseguindo essa identidade, né? O que me destaca na mediação de leitura, o que me seduz para que eu possa seduzir. E empreendendo, né, esse garimpo no acervo que a gente, enquanto mediador, quando está à frente da biblioteca comunitária, a gente sempre faz, né? Quando recebe as doações, a gente faz toda aquela seleção, me deparo com o Contos de Enganar a Morte, né? Foi uma grata surpresa, porque em princípio eu não dei muita bola, assim, mas quando eu comecei a ler, me identifiquei porque é exatamente aquilo que eu falava, né, no primeiro bloco, traz essa dimensão da oralidade, né? A cultura popular, ela é resgatada e trazida para essa obra, né? Então, quando comecei a fazer os primeiros experimentos, né, de mediação, muitas pessoas disseram: poxa, Stefano, tu lê tão bem essas histórias e parece que tu estás contando a história, não está lendo. E aí foi o estalo que eu tive, né? A partir deste livro eu comecei a pesquisar outros livros infantis e juvenis que têm esse recorte da cultura popular, o que a gente chama, dentro da classificação por cores, né, de contos tradicionais. Comecei a fazer essa imersão, me deparei com outros livros, né, do próprio autor Ricardo Azevedo, mas outros contos, de outros povos, inclusive, né? Então, tudo isso, né, toda essa formação mediadora, né, e toda essa imersão na contação de história aconteceu graças a O Contos de Enganar a Morte, né, que é exatamente o livro que te convida a se apropriar dele e transmitir oralmente. Dizem que a morte sempre foi cheia de truques. Uma vez, por exemplo, apareceu de manhã cedo diante de um jovem bonito, risonho e cheio de saúde que trabalhava na terra.
Assustado, o rapaz agarrou a enxada e ameaçou: se veio para me levar, vai ter que lutar comigo. Sou moço e ainda pretendo viver bastante. Mas a morte foi esperta. Que é isso, rapaz? Que bobagem, respondeu ela com voz jeitosa. Não é nada disso. Largue essa enxada. Vim aqui para lhe dar um prêmio. Prêmio? Quis saber o outro, desconfiado. A morte falava macio. Anunciou que aquele era um dia de sorte para o rapaz, que se ele largasse o trabalho e saísse correndo pelos campos, toda a extensão de terra e conseguisse percorrer seria sua. O moço era forte, imaginou que poderia correr muito e ganhar um monte de terra. Vou ficar rico, pensou ele. Eu topo. E lá se foi o jovem, a toda velocidade, atravessando planícies, subindo e descendo montanhas, saltando barrancos e rios, enfrentando florestas, correndo, correndo e correndo sem parar. Corria e pensava: tudo isso vai ser meu, tudo isso vai ser meu. Antes do fim do dia, seu corpo, enfraquecido pelo cansaço, infelizmente não aguentou. O jovem sentiu-se mal, tropeçou numa pedra, rolou por um barranco e morreu. A morte então, dizem, surgiu no espaço, abriu uma cova no chão e enterrou o rapaz. Toma, rosnou ela, segurando a pá. Essa é toda a terra que você precisava para viver. Como é que as crianças recebem esse livro, por exemplo, quando você está mediando uma leitura? Até porque ele trata desse tema, né, da morte, como você falou no bloco anterior. As nossas crianças, é um fenômeno bem interessante, porque as nossas crianças elas são ávidas pelo horror, né? Dentro das contações de história, quando surge algum livro novo no acervo, que traz essa temática dos monstros ou até mesmo a figura do diabo, né, e da morte, elas se interessam por essas histórias. E é maravilhoso porque o diabo, por exemplo, né, que é um outro tema tabu, né, ainda mais na sociedade cristã como a nossa, o diabo ele sempre é trazido na literatura infantil como aquela figura que é lograda pelo herói, né? O herói sempre consegue dar a volta. E a história que mais diverte a meninada nas bibliotecas é A Quase Morte de Zé Malandro, que ele se depara, inclusive, com a morte, com o diabo e a diaba, né? Então veja que esses três símbolos, né, que são tabus, eles estão dentro, né, dessas histórias. É maravilhoso esse encontro, né, entre o livro, as crianças e eu que estou ali, né? Que inclusive quando eu me aproprio da história e vou recontá-la, eu sempre acabo trazendo uma nova camada, né? Até para que possa provocá-los, né? Provocar os ouvintes, assim. E é maravilhoso porque é uma obra que nas contações de história, nas mediações de leitura, a gente consegue captar não somente a atenção das crianças, né, dos adolescentes, mas também dos idosos e dos adultos que estão presentes, né? Tive uma experiência maravilhosa, eu acho que é um depoimento importante assim, para a gente trazer, no município de Amaragi, no ano passado, no festival de cinema que aconteceu lá, nós fizemos no Coreto uma contação de histórias, exatamente dessa história do Zé Malandro, né? E assim, a participação foi incrível, todo mundo acabou participando e um dava o pitaco do que acontecia. É exatamente isso que a gente pretende, né, quando faz o resgate das histórias, da oralidade e quando trabalha com contos de enganar a morte. Uma coisa que eu percebi nesse livro, por exemplo, quando a gente é criança, a gente trabalha muito com esses contos de fadas, né? E a gente sempre tem o bem vencendo de alguma forma o mal. Só que aí nesse livro, a gente sempre tem de alguma forma, a morte chega, você engana ela por um tempo, mas não consegue, por exemplo, né? No fim das contas, você acaba morrendo, né? Como é que as crianças recebem isso? Então, todas as histórias, elas estão muito bem envolvidas no humor, né? Então, eu acredito que essa é uma sacada genial do Ricardo Azevedo, porque tira o peso exatamente, né,
desse findar, que é natural, né? Que é o processo natural da vida. Por isso que eu digo que são histórias que, inclusive, levam esses anticorpos para as crianças, principalmente, né? Quando se deparam com a realidade da morte, que é algo tão comum, né? Dentro das comunidades. A gente vê, tem crianças que muito cedo perdem parentes. A gente passou por esse período da pandemia, né? Que isso foi muito intenso, né? Crianças que perderam os parentes, enfim. E essas histórias que o Ricardo Azevedo traz, envolvido nesse humor todo, né, vão preparando mesmo, né, as crianças, os adolescentes e até mesmo os adultos inconformados, que a morte é o destino, né? Então não tem o que fazer. O importante é fazer como o Zé Malandro, é se divertir e tentar enganá-la, porque é esse processo que leva, né, a esse divertimento, enfim. Um jovem viajante andava pelas estradas do mundo. Certa tarde, arranjou um lugar debaixo de uma árvore e sentou-se para descansar. Um vulto apareceu, só Deus sabe de onde. O moço puxou assunto com o recém-chegado. Conversa vai, conversa vem, descobriu que aquele vulto era a morte. Em pé, com um pedaço de pau na mão, o rapaz gritou: "Se veio para me levar, vai ter que ser na marra. Não pretendo morrer de jeito nenhum. Tenho uma vida inteira pela frente." A morte caiu na risada. "Calma, amigo, não tenha medo. Só estou aqui de passagem. Você é muito jovem. Sua hora ainda está longe de chegar. Um dia eu pego você, mas não vai ser já." Disse isso e desapareceu numa espécie de poeira escura e acinzentada. O jovem ficou pensando. Não queria morrer nem quando ficasse velho. Achava errado morrer. Para ele, a morte era uma injustiça. Lembrou-se de sua conversa com o vulto misterioso e sorriu. "Acho até que a morte sentiu um pouco de medo de mim." Naquele dia em diante, uma ideia cresceu fixa na cabeça do moço. Ia passar o resto da vida procurando um lugar onde a morte não existisse. Voltando um pouco para a experiência da biblioteca comunitária, né, que você faz parte, a Caboclo Girassol. E falando justamente dessa formação leitora, né? Como é que isso está se desenrolando entre as crianças? Como é que é feito todo esse trabalho assim, de despertar de interesse, além da questão da mediação de leitura que você já falou? E uma pergunta, você é um leitor que vem de biblioteca comunitária. Você se identifica com essa experiência que as crianças vivem hoje dentro da Caboclo Girassol? É uma pergunta bem legal, assim, porque tem várias camadas, né? No nosso espaço, né, a gente tem essa especificidade, né, de ser um território tradicional de matriz africana, mas a gente procura sempre não deixar que a religião interfira nos rumos, né, das atividades. Então, as estratégias que a gente tem utilizado, né, na Caboclo, a gente trabalha muito com o audiovisual, né, por ser uma instituição de religião de matriz africana, às vezes é difícil captar dentro da própria comunidade público para esse espaço, porque o preconceito, né, ainda persiste, né, nas nossas comunidades. A gente sabe que as igrejas neopentecostais estão com muita força e o discurso muitas vezes é combativo com relação aos espaços de matriz africana. Então a gente faz a nossa captação muitas vezes nas escolas, e as estratégias que a gente utiliza muitas vezes são com audiovisual, com curtas-metragens que são oriundos de obras literárias, né? A gente utiliza a contação de história também, né? E as oficinas de direitos humanos, de reforço em língua portuguesa, de reforço em matemática, né? São ações que a gente tem visto que tem mobilizado uma boa participação, né, dos alunos, e a gente tem conseguido trazer esses alunos para dentro da própria instituição, né, através dessas ações de reforço também.
né? Então é uma captação bem complicada às vezes de se fazer, né? Porque é aquilo, a gente está seduzindo para algo que muitas vezes tem que disputar com o smartphone, tem que disputar com o videogame. É difícil. É bem difícil, bem difícil. Mas assim, a gente consegue ofertar uma gama de atividades muito grande, que na minha época, por exemplo, enquanto leitor, né, e interagente dessa biblioteca comunitária, eu, por exemplo, não tive acesso a essas outras atividades. Era sempre chegar lá, pegar o livro emprestado, levar para casa, devolver ou renovar, né? Não tinha nenhuma outra possibilidade além dessas que a gente já vê, né? Como... Não era uma biblioteca tão viva, né? Não era uma biblioteca tão viva, que é esse conceito que você fala é perfeito, que a gente trabalha exatamente com esse conceito de biblioteca viva, né? Que vai promover essa mediação não só de leitura, mas a mediação cultural, né? A cultura daquele território ela está sendo evidenciada naquele espaço, né? E, consequentemente, colocando os interagentes em contato com outras culturas do mundo inteiro, né? Então, é um local ali que se você quiser conhecer a Rússia do século XIX, você vai ter a possibilidade de sentir um pouquinho. Se você quiser conhecer a Índia, a gente vai trazer um filme, fazer toda uma sequência didática que vai possibilitar, né, essa imersão. Então, é isso. Stefano, o nosso tempo é muito curto. Vou te agradecer a participação aqui no Povo do Livro. Volte outras vezes para a gente continuar conversando sobre biblioteca comunitária, porque eu acho que ainda tem muito assunto para a gente explorar. O Povo do Livro vai ficando por aqui. Se você quiser rever esse e outros episódios, é só entrar lá no YouTube da TVU Recife. E também a gente está na sua plataforma de podcast favorita. É só entrar lá, digitar Povo do Livro, que você acha a gente bem rapidinho. Até a próxima!